Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 618, Bia Fiorotto. Como você tá? Enferma? Gente, levantei da tumba. Olá! Ainda com a voz um pouco anasalada, ainda com um pouquinho de tosse, mas aqui. Muito bem. Aê. E Ronald Vilar, e aí, Ronald? Passando frio no Rio. É É verdade, é verdade. Mais ou menos 27 graus agora no Rio. Muito bem. Ele bateu no dente. Isso aí. Hoje vamos falar de Dia D, o novo filme de Steven Spielberg, esse jovem aí, começando também, youtuber, né? Assim como os nossos Isso, episódios ele faz anteriores. parte... Promissor. Então tá lançando aí mais seu primeiro filme, seu primeiro longa. Mentira, né, gente? Steven Spielberg dispensa apresentações. Pai de todo mundo. É isso aí. E, Bia, vamos falar, né? A gente ia gravar aqui, prometemos para nossa audiência episódios na semana passada. Isso aqui já é o mais antes? É, mas antes! Pronto. Fala, só Bia, dá o só recado. pra marcar. Dá o recado. Ó, gente, é o seguinte, na semana passada a gente fez a enquete que era pra votar os episódios que a gente ia fazer. Ganharam Rex e Spider-Noir. Uhum. Rex é o final da série, Spider-Noir é a primeira temporada. Era pra gente ter gravado, mas acontece que eu peguei uma influenza Daquelas. sem precedentes. Alienígena. Assim, uma coisa... Eu fui, gente, inclusive queria aproveitar e dizer Sem isso. Eu precedentes. estive em Campina Grande, fui ao maior São João do mundo. Caruaru, por favor, se acalmar. Tá explicado, então. Então, agora virou E aí, influenza, virou enquanto- isso. Aham. Enquanto eu abri a boca pra cantar Me Apresenta pro Seu Pai, Deixa de Vencer, Pegou. todos os vírus do mundo entraram no meu corpo. E eu fiquei doente por uma semana. Eu ainda tô. Vocês estão ouvindo minha voz um pouco anasalada, vai ter uma outra tosse. Eu tive febre de 3 dias no hospital, caralho. Então, eu peço desculpas, mas pra gente não tumultuar a agenda, a gente vai passar Isso. e vamos com os lançamentos daqui pra frente. Não vai ter episódio de Rex, não vai ter episódio de Spider-Noir. Isso. Eu peço desculpas, mas é só porque uma coisa encavalar na outra. Não, A somos gente vai seres ficar humanos, catando né? cavaco até agosto. Pegamos Seres humanos, doenças. a vida é assim. Isso, exatamente. Então eu espero, mas aí, dando a minha mini opinião, Rex, que episódio final lindo, com a música da Barbra Streisand e da Judy Garland. E Spider-Noir, Nicolas Cage, tudo de bom pra você. Adorei. Um beijo. Spider-Noir, assisti. Aliás, Legal, super legal. comecei vendo em colorido. Eu falei, não, acho que eu vou em preto e branco. Cara, lindamente PB. Assisti. Queria que fosse uma minissérie e não uma série com mais temporadas, mas tudo bem. Gostei, isso, é tá? isso. Então é isso, gente. Coisas positivas, ótimas assistam Rex. Deixa eu entender. Tem a opção de ver em preto e branco e a opção de ver colorido? Isso, você pode escolhe? escolher. Pode Ai, escolher gente, e não faz isso comigo. inclusive Eu assisti mudar preto e durante o branco. episódio. Eu ia ter que Eu também. Eu assistir assisti preto e todos branco porque eu não dos sou... dois jeitos. E assim, Não, ó, durante um episódio, eu comecei vendo colorido, mudei pra preto e branco, aí teve um episódio, eu falei, deixa eu ver como que é essa cena colorida. Aí eu falei, puta, legal, mas volta preto e branco, que é... Não, gente, é Bem mais assim, escolher style. o colorido tem paladar infantil. Tá posto, tá? Não, tá bonito, tá bem colorido, vivo, Não, mas é né? noir, é Spider Isso. Colorful ou Spider Noir. Mas o nome faz da diferença, você vê ali que eles série. capricharam Spider no... Technicolor? Acho que não. Então, Uma vez a Netflix fez um filme que você podia escolher o final, o que ia acontecendo. Vocês lembram disso? é o Bandersnatch, do não é? Isso, Black acho que Mirror, sim. né? Eu, não, É. eu tive que ver todas as possibilidades, todas as combinações foi. possíveis, Foi senão eu legal. não ia conseguir dormir. Naquele Foi. dia. Mas o bom é Simples que era assim, pandemia entendeu? também, então a gente não, Não, tinha foi o muito o dia que fazer inteiro vendo também. aquilo. Até eu só tinha certeza que não tinha nenhuma outra combinação possível. Aí eu Dormir pude 3 dormir horas bem. da manhã. Isso. Gente, então é isso. Eu agradeço pela compreensão. Quando eu postei que eu tava doente, sem saber que ainda ia piorar pra caralho. É inclusive. verdade. A gente achou, não, era daqui um Vai dia e meio dar, a passa. gente grava na quinta. Não rolou. Vocês vieram me desejar melhoras. E eu queria aproveitar pra dar um momento Scorsese. Que antes de cair enferma, eu estive na PocCon esse ano.
E aí, eu tava conversando com a minha amiga Lila Cruz, pipipi, popopó, e aí ela conta que eu indiquei o feminismo que eu comprei, que é uma HQ primordial da Lila Cruz, favor comprar. E ela tava falando, porque no podcast, nananã. E aí a Flávia Borges, a Breeze Space Girl, que estava do lado dela, falou: cinemático? Eu uso cinemático o tempo inteiro. Então fica o momento Scorsese pra querida Flávia Borges, que é artista também. Então sigam o trabalho dela no Breeze Space Girl. E um beijo para todos e todas e todes. E vambora, Merigo, chega de ficar doente. Bora! Dia D. Quero saudabilidade agora. Isso. Isso! O cara é puta bolsonarista agora, né? Deixa pra lá. Exatamente. Deixa. Vamos lá, vamos pra pauta. Pauta! If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you? Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's. People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. What is it? You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. All at once. Muito bem, Bia Fioretto. Dia D, Disclosure Day, né? Disclosure Day. Nome de pílula do dia seguinte também, dia D. É mesmo? Não que eu Ah, é verdade. jamais tenha precisado usar os eu serviços de uma lembro pílula do quando dia seguinte. a primeira vez que eu ouvi falar disso chamava dia D. É mesmo. É isso. Ou Diade, se você não tinha noção do que você estava falando. Bom, gente, Steven Spielberg, nosso querido, está com 79 anos agora. Um homem que já viu de tudo, já viveu de tudo e já filmou de tudo também. Desde Encurralado, né, o seu primeiro longa, passando por Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Indiana Jones, E.T., Cor Púrpura, Jurassic Park, Lista de Schindler, Minority Report, Resgate do Soldado Ryan, AI, Inteligência Artificial, inclusive, muito antes, Recomendo tá? reassistir. Recomendo reassistir. Inclusive tem isso. É isso, e a fada azul lá. Prenda-me se for capaz, o Terminal, The Post, West Side Story, o remake, os Fabelmans, que fez todo mundo chorar. E eu ainda deixei muita coisa de fora, porque com o dia D são 34 filmes Ou nessa seja, filmografia. Um definidor da cultura ocidental no século XX, né? Basicamente. Porra, Tubarão, Exato. ET, Jurassic Isso. Park, são coisas que mudaram. Vem o cinema. A gente, aqui em casa, Inventou a o gente fala que blockbuster. quando uma coisa é muito assim, a gente fica assim, porra, reset cultural. Reset cultural. Reset cultural. Aí, às vezes, vira uma coisa, tipo, a gente pediu uma pamonha, a pamonha tá muito boa. Caralho, reset cultural. Gostei. E aí, mas no caso do Spielberg, é de forma bem Literal. correta, né? E aí, a gente tem o David Koepp. Eu esqueci de procurar a pronúncia sobre o nome dele. Coep. David Eu sempre Koepp. falo Coep. Koepp. Então, pronto. David Koepp, o outro co-roteirista, que é outro que sabe o que faz. Ele é roteirista que trabalhou em filmes tipo A Morte Lhe Cai Bem, é amiguinho do Spielberg, que fez Jurassic Park. Ele fez também Guerra dos Mundos junto com ele. Mas tem também Homem-Aranha do Tobey Maguire. Quem lembra? Robô. Homem-Aranha emo. Talvez o melhor Estávamos Homem-Aranha. lá. Zatura, que é o Jumanji no espaço. A Múmia de 2017. Janela Secreta. E por aí vai também. Então, são dois... Não são dois novatos, não. Não são a dupla de youtuber, não. Que é bibliografia. Ficaram bravos Já com a fizeram gente, um aliás, TCC tá? sobre- Que a gente ficou... Quem que ficou bravo? Ah, que a gente ficou meio menosprezando os jovenzitos do YouTube. Gente, mas não é menosprezar. Se duas pessoas... que no caso é o Ronald com um pouco mais de... Pessoal, vamos nos atentar às coisas. Pé no chão, E né? as pessoas também... gente...
Falar as coisas não é hate, queria contar isso pra vocês. Isso, a gente elogiou Alguém os filmes, falou- né? Todos os filmes, os dois. Adorei! Exatamente. Alguém falou no corte de Margot... Tem problema. Margot está em apuros? Está dura, está lisa. Falaram assim... Alguém falou isso também. O Tito perdeu a Falaram, chance. nossa, eu não sei pra que tanto hate numa série tão gostosinha. Não Gente, teve. não gostar do negócio não é hate. É, exato. É tudo. Hate é falar, essa Ellie Fanning tem mais é que tomar no cu dela. Imagina, pelo amor de odiei, Deus, quero gente. que... Não gostar das coisas não é tacar hate nas Não coisas. vi, não gostei, tenho raiva de quem gostou. A gente Isso. jamais falou isso aqui. Às vezes dá vontade. Não, só no episódio do Project Hail Mary, Às vezes mas a aí gente pode me quer. odiar o quanto quiser. Vai, ó. De uma entrevista pra CBS, vem a seguinte história, pessoal. Fecha o olhinho. Ouça o doce som da minha voz. Vou ler pra vocês com essa voz de pessoa saudável. Estados Unidos, comecinho dos anos 50, um Stevezinho Spielbergzinho tava dormindo no seu quarto, um quarto cheio de pôster, só a luz da janela entrando, quando seu pai entra no quarto, acorda ele e bota no carro. Era no meio da noite, o Stevenzinho ficou bem confuso. Gente, começo dos anos 50, você não explica nada pra criança, né? Isso. Por que você vem? Você vem porque você é criança. Criança não É isso. importava tanto quanto hoje, né? Assim. Ele ficou perguntando 1000 vezes pro pai dele: papai, o que tá acontecendo? Por que eu tô aqui dentro do seu carro? E aí o pai falou: calma, filho. É assim que o pai dele falava com ele: calma, filho. Ele era uma surpresa. Mufasa. Ele era Steven. Tudo que o sol toca você pode filmar. E aí era uma surpresa. Ele parou o carro num parque, os dois olharam o céu e viram a chuva de meteoros Perseidas. Que eu descobri que é uma chuva de meteoro anual, que no Brasil ela pode ser vista entre julho e agosto. Olha, Então, tá chegando. vem aí, né? Vem aí. E aí, com essa visão, o Steven diz: eu me lembro de ficar chocado, eu me lembro de ver os pontos de luz cruzando o céu, e foi assim que começou o meu grande caso de amor pelo céu. Ah, que lindo. Ele não é o Steven Spielberg à toa, Isso. né? Ele sabe É um contar direitinho as coisas storyteller. dele, né? Bom, o Spielberg não fazia um longa próprio desde The Fabelmans, e ele estava pensando ainda sobre o que ele queria fazer, quando em 2023, um ex-integrante da Força Aérea dos Estados Unidos deu um depoimento no Congresso falando sobre a existência e ocultamento de um programa do governo que investiga os fenômenos anômalos não identificados, que são a nomenclatura mais moderna para o UFO, que agora é WAP. Ah, é? Tá em desuso? É. Ah, que... UFO caiu em UFO caiu em né? desuso. Agora é o WAP, Unidentified Anomalous Ah, não. Phenomena. Eu quero falar o OVNI. Mas aí fala OVNI, fica tranquilo. Aí o pessoal, pra que tanto hate no OVNI? Que chato. saco, Porque meu. em português seria funny, né? Seria funny. Funny Bryce. Funny. É isso aí. Ai, meu Bom, Deus. Gente, teve esse depoimento, o Pentágono negou, depois o Trump disse que tinham coisas interessantes a sair. Ficou isso Sendo aí, que a né? coisa interessante em questão eram os arquivos do Epstein, mas tudo bem. E aí, isso inspirou tanto o Spielberg que ele sentou e ele escreveu 50 páginas de história. Caralho. Desceu a lenha no teclado ali. E aí ele percebeu que esse era o filme que ele queria fazer. Ele passou a trabalhar com o amigo dele, David, no roteiro, e ficaram o dia inteiro trocando página, lendo, relendo, e começaram a fazer esse roteiro. Para o USA Today, o David disse que eles pesquisaram todos os arquivos que eles conseguiram. Cara, me admira muito eles não terem chegado no Ronald, essa é a verdade. Que em algum momento, esse conhecimento ia se cruzar, entendeu? E eles iam tocar as mãos, assim. Acho que foi por bem pouco. Eles leram todos os arquivos que eles conseguiram, assistiram depoimento, assistiram documentário, matéria especial, autópsia do ET no Fantástico, tudo. Nossa, E eu aí, lembrei muito eles disso. perceberam, não é? Eu tinha pesadelo com esse negócio. ET Bilu pra todo É. lado. Eles apenas que search for knowledge. Inclusive, acontece uma coisa que eles perceberam, que existe sim um padrão de repressão do governo dos Estados Unidos com tudo que tem a ver com ET. Então, mesmo que você não acredite em ETs, ou dessa forma que tá posta no filme que a gente tá falando, o governo se comporta sempre desse jeito.
é suspeito de algum jeito. Isso. Se é porque existe ET ou se é porque eles são tudo esquisitão Ou que mesmo, eles querem aí a gente pode ver deixar depois. no ar, pra parecer mais Eles importante são do que são. assim. Nossa, temos segredos. Bom, o repórter da CBS perguntou se ele acredita em ETs. E aí o Spielberg disse: baseado nas provas circunstanciais que coletei durante a minha vida toda, cada pessoa que já ouvi, cada documentário que assisti e todos os depoimentos dados no Congresso que eu ouvi, eu com certeza penso que aliens já estiveram aqui e estão aqui. E vai saber se sempre estiveram aqui. E aí, pro Deadline, ele ainda disse: é isso que eu sinto agora. Eu não sei mais do que ninguém, mas eu tenho uma forte suspeita à espreita de que não estamos sozinhos na Terra nesse momento. E aí eu fiz um filme sobre isso. Muito bem. O bom de ser seu Spielberg é isso, né? Ah, tem uma ideia? Ah, fiz um filme sobre isso. E pronto. Lancei. Muito bem. Isso. Sinopse? Sinopse. Essa sinopse é do canal Só Trailers do YouTube. Se você descobrisse que não estamos sozinhos, se alguém mostrasse, provasse isso, você ficaria assustado? Em 2026, a verdade estará ao alcance de 7 bilhões de pessoas. Estamos cada vez mais perto do dia D. Muito bem, repercussão. Rotten Tomatoes tem aprovação de 80% da crítica, 72% do público, então ali juntinhos. Uau. Letterboxd 3.3 de 5, IMDb 6,8 de 10 e no Metacritic 74 de 100. E o dinheirinho, Bia Fiorotto? É verdade. Ah, e você acha que Spielberg tá passando necessidade? Pensa ele com tá carinho, né? De pagar uns boletos lá, eu ouvi dizer. Gente, se puder assistir ali, faz um pix direto pro Steven e vai assistir, que é o melhor jeito que ele faz, né? Contou, segundo a Variety, com 115 milhões de dólares esse orçamento e caminhamos sem problemas para bater a meta, com mais de 92 milhões e 800 mil dólares de bilheteria nesse primeiro final de semana. E aí, no SXSW desse ano, Merigo? No South By! Estava lá. Eu estava No lá, South inclusive, By. na apresentação que ele foi entrevistado. É isso que eu ia falar, você viu ele, né? Ele foi entrevistado por um cara lá, podcaster, esqueci o nome do podcast dele, mas é sobre cinema. E aí faz um recap lá da carreira, ele fala um pouco sobre o dia D, dessa relação dele com aliens. Foi bem legal, bem inspirador. E você talvez tenha ouvido ele falar sobre o próximo filme dele. Falou. Que é um faroeste. Isso, que ele falou que não fez até hoje. Ele foi perguntado sobre isso lá pelo entrevistador. Desculpa, não lembro o nome. Mas ele falou, o que você queria fazer? Qual que é o gênero e tal? Aí ele falou de faroeste, que ele nunca fez, que ele queria fazer. E disse que tá produzindo, não quis dar mais informações. Perguntou se vai ter ETs, tipo um Cowboys versus Aliens. Esse filme existe, né? Mas não é do Spielberg, não é do então sei lá. Exato. Então... e aí o que ele falou foi, vai ter cavalo, vai ter tirinho, vai ter piu-piu-piu, mas não vai ter estereótipo. Olha só. Ou seja, promete aí mais uma lacrada de Steven Spielberg. Isso. E estamos só esperando. Quem lacra não lucra, hein, Spielberg? Você sabe como é que é. Você tá com pouco dinheiro. Ok. Você tá com pouco dinheiro aí. Não tá ganhando nada. É verdade. Ele vai fazer Dark Horse. Isso. Coitado. Muito bem. Então, bora lá. Ronald Vilardo, comece você como nosso setorista ufológico. Gente, eu não sei se as pessoas pegam a piada. Setorista é um jornalista contratado para seguir só um assunto. Sendo o Ronald não contratado, porém forçadamente cobrindo apenas áreas. É isso. Amo. Eu acompanho esses filmes todos. Aliás, tem uma série do Spielberg que foi na TV em 2008. Tem 2 temporadas só, é difícil de achar atualmente, mas ela foi exibida pela TV Globo, TV aberta em 2008, se eu não me engano. E é chamada Taken, que foi o filme que a Dakota Fanning... É verdade. A Dakota Fanning era pequenininha. E aí ele já lidava aí com assuntos com os quais ele lida de novo em O Dia D. Né? E ele vem lidando desde lá atrás, desde Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é, para mim... Como diz um certo casal paulistano, o reset cultural. Reset cultural. E eu acho genial, tem referências daquele filme. Um filme que a gente falou recentemente, como é o nome, gente? O Devoradores de Estrelas.
Isso. Isso. A gente falou do Devoradores de Estrelas, tem uma referência ali quando ele tá conversando com aquela criatura, uma referência ao Contatos Imediatos, aí você percebe o tamanho do Spielberg quando o assunto é ET. Aliás, numa dessas entrevistas, Bia, um repórter perguntou pra ele, não, porque você se dedica muito a esse assunto de vida extraterrestre. A resposta do Spielberg, você acha? Tem Você certeza? sentiu isso? Eu achei que eu tava Não, super foi discreta. muito bom. Em inglês ele assim, you think? Impressão gente. sua. Foi muito bom. Mas eu amei esse filme. Eu acho que esse filme até é difícil, porque esse filme exige. Eu não sou um crítico de cinema, né? Eu sou um espectador emocionado, né? Esse crítico... Porra, essa é a linha fina do cinemático. Crítica por espectadores emocionados. Exatamente. Mas assim, um crítico de verdade tem um playground ali nesse filme do Spielberg. Porque assim, existem coisas que eu fico... Nossa, acho que eu tenho que fazer Glória Pires aqui, não posso ser capaz de opinar. Porque eu tenho certeza que tem uma coisa muito incrível aqui acontecendo, que eu como espectador percebo, e é assim que deve acontecer, só que tecnicamente eu não consigo traduzir isso, ainda que eu perceba que existe uma coisa muito bem pensada aí atrás. E aí eu posso falar das cenas, não pode muito falar desse filme, da história, porque qualquer coisa que a gente falar pode ser spoiler, né? Então vamos para outros aspectos nessa primeira parte. Então tem cenas ali inteiras dentro de ambientes fechados que não tem corte, a câmera vai seguindo ali aquele personagem. E aí você percebe como aquilo deve ter sido ensaiado, calculado, medido, e para parecer natural, como parece, né, na maior parte das cenas, tem que ser muito ensaiado, tem que ser muito bem planejado. Então é um teatro que você está vendo muitas vezes ali, em muitas das cenas, especialmente na primeira parte do filme. Eu achei que a Emily Blunt tem uma indicação ao Oscar garantida com esse filme, porque, assim, ela mergulhou naquele personagem de uma maneira assustadora. E a Emily Blunt é uma atriz sensacional, gente. Ninguém mais questiona a Emily Blunt nessa altura do campeonato, mas eu acho que nesse filme especificamente ela conseguiu fazer alguma coisa completamente diferente de tudo que ela já fez anteriormente. A gente acabou de ver um filme onde ela faz um personagem muito importante, que é o Diabo Veste Prada, né? A gente não lembra dela em O Diabo Veste Prada em nenhum momento, e às vezes isso pode acontecer quando você vê o mesmo ator num filme, né, logo em sequência, né? Ele acabou de fazer um filme onde ele fazia um personagem muito importante, tem um outro logo na sequência. Não há relação alguma, é outra pessoa, é outra mulher, é outra história, e isso está no corpo dela. E quando você percebe isso no corpo do ator, né, é fascinante, porque você vê ali a arte da atuação sendo exercida visceralmente, né? E eu acho que isso na Emily Blunt fica ali muito claro. O Josh O'Connor também, assim, dá vontade de dar pausa em todo o close do Josh O'Connor e ficar olhando pra cara dele, né? Porque são os olhos mais doces que você pode imaginar, né? E ele tá que trabalha e não larga, vai pegando um job atrás do outro. Não, e é uma coisa que você compra a história dele desde o começo. Então, na primeira cena você já compra a história dele, você já sabe o que está acontecendo com ele. Então, eu acho isso tudo muito bem amarrado. Acho que esse filme, essa é a história desse filme. Esse filme, eu já faço cinemática há um pouco mais de um ano, né? E tem duas coisas que talvez quem tenha ouvido meus episódios possa perceber. Uma delas é que a Liv Brandão nunca grava comigo. E a segunda coisa... Olha! E a segunda coisa é que eu sempre reclamo de filmes com mais de 2 horas de duração. É verdade. Então, nossa, eu tô chocada com a história da Liv, tá? Será que são a Tem mesma uma coisa muito pessoa? séria. É os dois do Rio de Janeiro, né? Os dois são a mesma pessoa. Minha amiga há 20 anos, nunca gravou comigo. E aí, eu acho engraçado, a gente vai ter que pesquisar isso. Então, eu sempre reclamo de filmes que tem 2 horas, mais de 2 horas de duração. Nesse filme eu não tenho o que reclamar, porque não apenas eu assisti até o último minuto desse filme colado na tela, esperando o que ia acontecer, como eu já assisti ao filme 2 vezes. Caramba! E na segunda vez eu estava do mesmo jeito, colado na tela até o último minuto, percebendo detalhes ali do que estava acontecendo. Então você encontra dentro desse filme referências a outros filmes do Spielberg. Há muitos planos ali de contraluz que você lembra exatamente de Contatos Imediatos, né? Quando você tem aquelas luzes na janela e outras cenas, você lembra de Contatos Imediatos muito, muito facilmente, né? Essa abordagem do Spielberg, não dá para falar isso sem contar spoiler, mas ele tem uma abordagem também específica para falar de extraterrestres, com a qual eu nem concordo.
Mas assim, pessoalmente, eu acho que se eles existirem, eu não concordo com esses ETs que o Spielberg enxerga, não. Eu acho que os ETs, se Mas espera, existirem... os ETs fisicamente você não concorda? Ou filosoficamente? As duas coisas. Tá bom. Eu acho que o melhor filme, apesar de ser fã do Spielberg, eu acho que o melhor filme de ET já feito é A Chegada. Obviamente, né? isso Porque faz de você eles- uma pessoa com critério. É isso. que é isso. Porque aqueles ETs da Chegada são ETs que não tem nada a ver com a gente, não são humanoides, eles têm uma forma diferente, um jeito diferente, tudo deles é diferente, e me parece que se isso existir, né, se existem outras vidas inteligentes no universo afora, eu aposto que elas seriam mais por esse lado, menos humanoides, e enfim, o Grey, né, que aparece em todos os lugares. Mas filosoficamente também discordo do Spielberg. Discordo, não há do que discordar, porque não há um fato. Mas a minha aposta é diferente da do Spielberg. Mas disso eu vou falar depois nos spoilers. Ainda assim, eu acho que cada personagem ali tem uma história pessoal também tão legal de você acompanhar, como eles começam o filme, como eles terminam. A gente sabe todo, né? Todo roteiro, bom arco, né? Leva o personagem de um lugar para outro. Mas só que todos ali têm lugares muito específicos e eles terminam o filme num lugar muito próximo do que eu imaginaria para eles. Eu acho a jornada deles absolutamente sedutora. Além disso tudo, o filme, além de ser esse filme todo que a gente está falando, que pode parecer um grande filme contemplativo, não é. É um filme super agitado, cheio de cenas, inclusive de perseguição, né? Isso tudo adiciona o fator de entretenimento que esse filme traz. E eu acho que pouca gente sabe fazer entretenimento na história recente da cultura pop como Steven Spielberg. Então ele dá uma aula de cinema, realmente, ali a partir de vários pontos de vista. Mas eu vou falar nos spoilers. Muito bem. E você, Bia? Ai, gente, eu se divirto. Olha, não sei se foi porque eu fui no cinema ainda meio assim e tal. Mas esse dia que eu tava precisando num filme desse, de uma correria, de uma cena de que, ai meu Deus, não vai dar. Ai meu Deus, não vai dar de novo. Corre que não vai dar, deu. Ih, não deu. Emily Blunt, putz, cara, o que eu posso dizer para a segunda mulher que fez Mary Poppins no cinema, sendo a primeira a própria de Lendros, entendeu? Então eu gosto muito dela, eu gosto dela faz tempão. A gente vive falando disso aqui. Ela tem uma personagem muito a cara dela. Acho que tem essa coisa também que o Spielberg ele vai sacando, né? Como é que ele mexe com as pessoas, com esses atores, tirar o melhor deles. O nosso amigo Josh, sempre essa carinha de meio... É perdidinho, né? Mas tão lindo. Eu adoro ele. Um beijo pra ele. Então, tem essa história. Gente, eu tô muito do lado do Steven Spielberg na coisa do fazer um filme sobre uma coisa que você tá pensando muito. Porque pra mim, esse filme não é nossa, é pra isso que a gente... Spielberg tá no seu melhor filme dele de todos os tempos, dos últimos 10 anos. Não é isso. Mas é muito Spielberg. Então, a graça não é que é o suprassumo do cinema, mas a graça é, olha quantas coisas legais eu posso fazer com o cinema. Então, tem várias sequências interessantes, vários momentos de perseguição, vários momentos de humor, que você fica até meio... Ali no meio... É uma delícia quando acontece isso, né? Que você sente uma pitada de humor, você fica, nossa, pode rir? Vou rir então, hein? Olha lá. Então, tem um vilão, gente, que é assim, às vezes faz sentido, às vezes é meio cartoon, mas tudo bem também. O que eu acho que acontece tem uma coisa de uma ciência, de umas traquitanas, assim, que às vezes tem mais poder, às vezes tem menos poder. Aí a critério. Vai a gosto, né? Do roteirista. Vai a gosto Isso, como for melhor pro nosso amigo dele. Mas, assim, são detalhes, porque eu fiquei, assim como o Ronald, muito vidrada no filme, a ponto de eu não perceber que tinha passado. Saído do cinema, tá de noite? Aí você faz, Eu passei, nossa, mas que horas começou? E aí você vai ver e foi muito tempo, enfim. Saí do cinema meio com fome, você fala, caralho, realmente passou tempo lá dentro, né? Então, eu me diverti muito. Mas mais do que qualquer outra coisa, eu saí com uma sensação, e eu acho que muita gente que tá nos ouvindo, talvez vocês também partilhem dela, que
Gente, tá todo mundo horroroso. O mundo está um caco. As coisas estão caminhando para terríveis. E assim, as coisas estão caminhando para terríveis consequências, não por falta de aviso. Nunca por falta de aviso. Sempre a mão de uma coisa maior. Então, será que vai precisar baixar ET nessa porra? Pra gente, não sei, sabe? Eu não sei, eu acho que eu já contei isso aqui, que uma vez eu falei pra minha terapeuta que eu tava passando por questões, e aí eu falei pra ela, eu queria que aparecesse um elefante voando pela minha janela e pousasse aqui na minha sala pra eu não poder fazer mais nada hoje, além de resolver esse elefante que pousou aqui na minha sala. E aí ela falou, pois é mais fácil o elefante chegar pela sua janela do que você resolver os negócios, né? Aí eu falei, que ridículo, é por isso que eu pago você. E aí, mesma coisa, eu fico... Essa coisa de extraterrestres finalmente fazerem contato, de acabar toda a luz e só ter uma mensagem no céu, eu acho que é uma sensação tão forte minha de assim, gente, acontecer outra coisa. Qualquer outra coisa, menos tudo isso agora. E aí, eu acho que se encaixa nessa minha fantasia. E eu saí também meio, nossa, imagina se eu chego em casa agora, ligo, e aí para o jogo da Copa, porque aí desce uma nave, um monolito, sei lá eu, no meio do jogo, e saem os bichos e vai ser tudo uma loucura. Me fez dar uma pirada, me fez dar uma sonhada, que é uma coisa para lá de Spielberg. Então, tá feito. Gostei, me diverti. Não é perfeito, mas até aí ninguém é. Então... é o mais próximo que dá pra chegar nesse momento. Gente, adorei. Me diverti e assistiria de novo. Muito bem. Olha, eu não me empolguei tanto assim com o filme. Hater! Eu, obviamente, fico feliz de poder assistir mais um Spielberg no cinema. Acho que tá ali muito, né, do que fez ele ser esse cara que transformou... né, criou uma mitologia pop própria, né, assim, e que durante muito tempo tá aí, é copiada e tal, então ele volta para esse território que ele domina, mas eu tenho muito a sensação de ser quase um greatest hit do Spielberg, né, com remixes de vários filmes que ele fez. É um pouco. E assim, é isso que você falou, né, Bia, não tá no melhor... Não é o melhor filme da carreira dele? Não é, mas talvez seja uma reciclagem de luxo aí de tudo que ele já fez. O que eu fico cada vez mais... o que me surpreende, né? A gente já viu isso tantas vezes, mas continua me surpreendendo como ele é um cara que consegue, como poucos, filmar ação, né? Porque tem cenas, né, envolvendo... veículos que se movem, né? Essa cena é muito exatamente, boa. são impressionantes e, cara, a gente vê muitos filmes, muitos blockbusters atuais, cara, que você não entende nada, tem uma cena de ação, mas que é picotada a cada meio segundo, né? Ou escuro e nada. Cara, ele filma cenas de perseguição com senso espacial, né? Com clareza visual, de dia, né? Durante o dia, e você consegue entender aquele caos que tá acontecendo e fica na ponta da cadeira, assim, então ele consegue fazer isso muito bem. Concordo com vocês em relação a Emily Blunt, né, ela é o centro emocional do filme, ela tem essa questão de... Tem o carisma, tem essa veia cômica que eu também não estava esperando muito, dei bastante risada com ela e acho que ela consegue equilibrar muito bem esses momentos de humor, de confusão, de encantamento, ou da missão que ela tem que fazer, né, gosto muito, só que o que mais me deixa... Tem dois pontos que me deixam com o pé atrás, assim. Primeiro, é a ambição temática. Eu entendo que tem muita coisa para ser falada, mas é isso, né? Às vezes você tem que condensar muitas discussões num filme só. Então, tem alienígena, tem fé, tem imprensa, segredos do Estado, tecnologia, trauma infantil, né? Empatia, o mundo indo pro cacete. Então, é bastante coisa para você dar conta. Eu acho que isso ajuda a dar uma densidade para além de um filme de perseguição, né? Mas, ao mesmo tempo, também vira um congestionamento de ideias, assim. E o outro ponto
porque esse eu acho que é mais polêmico e eu acho que vai mais de cada um. Talvez num outro momento eu pudesse embarcar mais. Que é, o Spielberg sempre colocou, né, essa fé humanista, né, essa crença no ser humano, né, de que a gente vai, de alguma maneira, encontrar um jeito. E ele já fez isso antes, ele faz aqui de novo. E ao mesmo tempo que isso é bonito ver esse pensamento que ele traz. Por outro lado, também tem uma ingenuidade, né, assim, de acreditar que as coisas vão, no mundo que a gente vive, né, atualmente, de que as coisas vão... Não, eu entendo perfeitamente. Precisa de um grande esforço. Precisa de um grande esforço que vai acontecer daquela maneira. E até uma coisa um pouco datada, assim, né? Se você for pensar no estado da mídia atual, do mundo, acreditar que daquele jeito que a coisa vai chegar. Então, isso me deixa meio... não tô comprando essa ideia. Então, é isso. Ao mesmo tempo que eu acho belo, acho que tem uma coisa emocionante ali, por outro lado tem uma ingenuidade que não me permite embarcar. É muito bonita a mensagem, né? Acho que isso não é spoiler, da empatia contra o medo, mas assim, de novo, às vezes acho que funciona quando você coloca isso no meio de um filme de perseguição, como tá aqui, mas se você for parar para analisar e discutir, não sei se cabe tanto. Por fim, só uma coisa besta que eu queria colocar aqui, que, assim, o Spielberg já fez dinossauro de efeito especial, né? Dinossauro ganha vida. E aqui, cara, ele tá tendo problema com passarinho, né? Porque eu achei os animais um pouco... O Angry Bird, né? O passarinho digital tava um pouco esquisito. Eu acho que é bobeira, tá? Isso no ponto geral. Eu entendo. Mas assim... Eu entendo a sensação. Você sabe que eu fico com a sensação de que aquilo era pra ser estranho. Porque não é um animal. Tá bom. Pode ser. É bem pouco convincente, tá? Pra quem já viu mas será que era pra ser convincente? Talvez não, né? Sabe isso? Tá bom. Era pra ficar no estranho mesmo? Não sei se eu tô passando pano, mas me deu uma estranheza que fazia sentido ali, sabe? Mas também... Tá bom. Então é isso. No fim das contas, eu acho que sempre tem perguntas legais para serem discutidas, né? Eu fui assistir o filme com a Nina, a gente saiu conversando sobre o filme. Ela, inclusive, saiu pé da vida, porque ela falou, assim, acabou assim, vai ter o 2. Cadê o 2? Cara, né? A Nina é perfeita. Isso. Ela falou que achou tudo muito aleatório, mas... Então, mas a gente saiu conversando, né? Sobre o que aconteceria, como seria, né? Como que a gente ia lidar com certas questões e situações e tal. Então, acho que o filme tem esse mérito, né, de levantar isso. Mas, enfim, é um Spielberg irregular. Continua, como vocês falaram, tendo um fascínio de assistir, mas... Eu gostei. Bonito e datado ao mesmo tempo. Bora. Vamos pros spoilers? Spoilers! Bora! Well, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Green is people! Amei o final. Amei. Excelente final, cara. É isso. Não estraga a brincadeira, né? A melhor coisa que pode acontecer e a pior coisa que pode acontecer tá tudo na nossa cabeça. Esse é um jeito... Eu acho que tinha que ter acabado um pouco antes. Que delícia de pensar, daqui pra frente o quê? Lissem o quê? Eu acho que busquem conhecimento. Aquele negócio do começo do fim, né? O filme começa com uma briga. O filme começa com você literalmente luta, levando né? porrada de um lutador, né? Porque é aquela câmera subjetiva verdade. E o lutador te dando soco, né? E termina ali numa grande metáfora para as pessoas que não estão se ouvindo, as pessoas estão brigando, porque o mundo está na beira de uma guerra. É isso que vai sair nas notícias, né? Logo na cena seguinte, que as fronteiras na Europa estão sendo fechadas e que o código, não sei das contas, está sendo Terceira Guerra ativado. Mundial, basicamente. A Terceira Guerra Mundial está começando. A primeira cena do filme é uma luta livre, onde vale tudo, né? E a última cena do filme é uma pessoa te falando, ouça. Tá, mas... Então, assim,
eu consigo ligar essas duas coisas assim, com muita facilidade, porque é o estado em que as coisas estão e o estado e a única saída que a gente tem, que é ouvir. O ET ali, na verdade, ele parece menos ET do que se imagina, porque o ET ali, na verdade, é um elemento desestabilizador dessa confusão toda, que vai ser um assunto mais importante do que essa terceira guerra, que vai geral, né? A gente imagina que quando as coisas são liberadas, tem um potencial para mudar o mundo inteiro. Aliás, eu adoro aquela atriz que faz a âncora. Cara, ela é incrível. Gente, essa cena puta, essa ela cena... deu toda a emoção. Cadê o Oscar dela? Quero saber o Oscar dela. Ela fala, eu lamento que vocês estejam assistindo isso comigo agora, eu não sei o que dizer, o mundo acabou de mudar profundamente, né? E você vê ali, ao contrário de como eu imagino que vai ser, que eu acho que a invasão extraterrestre vai ser como Guerra dos Mundos, mas o Spielberg acha que a gente vai pegar os ETs fragilizados. Mas tudo bem. Olha aí! Mostrando como a gente é muito mais cruel, né? Como a gente é cruel. E aí, chegando onde eu queria falar que eu discordo do olhar filosófico do Spielberg, que é sempre muito positivo, né? Em relação a tratar os extraterrestres como quase um poder moderador, né, por que está acontecendo na Terra. Eu não gosto da imagem desse ET Grey, mas aí é coisa de quem fica lendo literatura de ET o tempo inteiro, né? Eu não gosto desse ET Grey de cabeça grande. O ET cabeçudo. O ET da loja do ET aqui em São Paulo. Eu acho ele acabou é uma imagem que acabou se popularizando, né? Mas eu não gosto muito, porque eu acho ela, sei lá, ET sem roupa, ele é, sei lá, ele é humanoide, eu não consigo, tenho dificuldade de entender um ET humanoide. E essa coisa de que eles são seres superiores, não acho que existe um ser superior, porque eu acho que aí a gente esbarra quase no limite religioso, em que seres que nós não compreendemos podem trazer soluções para problemas que a gente não conhece muito bem, entre eles problemas existenciais, que é uma promessa que a religião faz, né? Não por acaso inclusive, tem elementos de religião também no filme. A personagem da Emily Blunt lá, Margaret, né? Ela fala, eu não quero ser religião de ninguém, né? Quando a mulher ajoelha na frente dela. Exatamente. Então eu acho que tem essa... E dá uma esbarrada ali. A freira, na verdade, a Madre Superiora lá, é a pessoa mais inteligente daquele universo inteiro, porque ela fala assim, é óbvio, que dentro da crença dela, ela acha muito tranquilo que existam... Deixa eu avisar uma coisa. Me veio um grande nome de banda. Você aí que tá com banda e não sabe que nome Você que tá aí com banda. Freiras Ufólogas. Quando eu tava assistindo isso, eu falei, cara, quem vai ser a banda que vai usar o Freiras Ufólogas? Vamos falar isso no programa. Tá aí, bote aí. Mas é isso, eu achei que essa coisa de começar com uma luta e terminar mandando a gente ouvir, e não importa o que a gente, né, ouça. Não fica imaginando que tudo é hate. Né? Ouça. Assim, ouça, eu terminaria o filme alguns minutos antes, quando ela vai falar, a Emily, a Margaret vai... Esse é o Disclosure Day, acabaria ali, não precisa ter o ET de cadeira de roda, falando no ouvido, busquem conhecimento, provavelmente, é o que ele falou ali. Gente, mas eu adorei a fantasia. Ali, pra mim, ele tava vendendo a fantasia, entendeu? Eu achei também, eu entrei por aí também. Eu acho que ali virou uma chave, tipo assim, agora é loucura. Agora é outra brincadeira. Agora a gente foi pra 1984, ET. Isso. Entendeu? Sabe, só faltou ET Jazz Hands. E assim, eu adorei. Toda, abrindo ele várias camadas. Né? Eu tenho muita dificuldade de, em 2026, acreditar que um telejornal local vai unir o planeta, porque assim, o Spielberg é esse cara, né, tá ali, não é ingênuo, talvez a esperança é a palavra, ele aposta nisso, assim, e ele acha que é isso, a verdade vai, né, a verdade vos libertará, mas não vai, a gente sabe que não vai. Mas eu entendo, Merigo, eu fiz esse questionamento também a primeira vez que eu vi o filme, na segunda eu entendi melhor. Na verdade, esse disclosure podia vir pela internet. Aliás, semana passada teve o Mark Baguncinha, há 2 semanas aí, fazendo... Eu amo o Mark Baguncinha fazendo a confusão dele lá no Paraná com o OVNI, que era uma chácara. Uhum. É óbvio que qualquer coisa que vier por meios digitais vai causar um primeiro espanto e depois uma segunda
dúvida e aí tem uma trajetória, mas não vai causar um impacto imediato que se você interromper agora e entrar numa rede de jornalismo, imagens como aquela. Em algum momento ela falava, a gente ainda está confirmando a veracidade dessas imagens, em algum momento ela falou, olha, foram confirmadas e tal. Então quando chega ali, do Mark Baguncinha é uma coisa, podia liberar ali no YouTube. Né? Mas ele tem uma trajetória de impacto global que não é aquele impacto que tem na TV. Não, claro, eu concordo com o Spielberg, assim, eu acho que você tem até uma visão romântica, né, do jornalismo, né, como o meio de revelação das grandes coisas, que eu acho bonito. Meio confiável de revelação, né? Exato, eu também tô junto, dou a mão pra ele nisso, mas infelizmente, né, não é como o mundo apita mais, a pessoa vai ver, na CNN, não, TV woke, vai desligar e vai botar na Fox News, né? Enfim. Eu concordo, mas aí eu acho que eu embarquei melhor na onda do filme e aí eu consegui levar esse negócio. Essa cena, que é muito marcante, eu ficava o tempo inteiro pensando assim, cara, se eu fosse a âncora desse jornal, o que eu ia fazer? Porque é isso, você tá lá, você tem que segurar o tranco. Meio que tá fazendo história, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa sendo tão profundamente impactada quanto todos os outros. E eu fiquei ouvindo ela falando, eu falei, beleza, vou... Aí começa as loucuras, né? Vou pensar nisso, porque aí se acontecer um dia, se eu tiver no podcast e tiver uma invasão alienígena, talvez eu queira me comportar como ela. O que acontece ali é que essa revelação que mudou o mundo, ela está sendo entregue ali na mão de quem está assistindo aquilo com as balizas do rigor jornalístico. Isso. Diferentemente do Instagram, que é alguém gritando. Né? Isso. E você, no geral, alguém que gera uma série de dúvidas e tal. Então, quando ele entra ali, dentro apresentado daquela maneira, com esse rigor, ainda que você concorde que você goste de um canal, não goste do outro e tal, ainda assim ele tem parâmetros ali que a âncora respeita. Então, se você observar o texto dela, é justamente isso. O texto dela começa ali de um jeito, não sabemos o que está acontecendo, o pessoal no estúdio, mas está verificado, isso é IA ou não é, alguém verifica a possibilidade de não ser, e aí ela fala que ela não está entendendo, em algum momento ela fala, em algum momento do texto dela, e eu prestei bem atenção nisso, depois de alguns minutos ela fala, olha, nós não estamos mais no ponto de não saber do que nós estamos falando. O mundo acaba de mudar profundamente. Então, assim, esse negócio não seria apresentado dessa maneira se as imagens fossem largadas no YouTube, entendeu? Sim. A trajetória de impacto seria diferente. Isso ia passar por outro... Né, essas coisas seriam confirmadas ou desmentidas num curso de tempo maior. E o impacto... seriam mais esgarçadas, Seriam mais esgarçadas, também, exatamente. E aquele impacto que a gente precisava pro fim do filme... Não poderia também acontecer desse jeito, mas sendo numa rede de TV, né, ele dá um soco na população. Então, dá uma sensação de que... você ficar sem pensar, pra você ficar tonto. Globalmente, né? Tá funcionando globalmente. Sabe uma coisa que eu acho mais poderosa que isso, e que eu achei que o filme ia explorar mais esse lado, e que, no meu ponto de vista, me pareceu mais emocionante do que esse final, é a questão da empatia de como ela, né, a Margaret, as pessoas enxergam nela pessoas amadas, né? Então toda vez que ela precisa entrar em algum lugar ou se livrar de alguma coisa, ela fala alguma coisa, ela, tipo, ouvindo a pessoa, né? Não, eu entendo, mas vai dar tudo certo, faça isso, ou a pessoa enxerga alguém. Eu achei que esse lado de explorar, da empatia, unir, eu acho que o filme é mais pra isso do que pra grande revelação. Né? É um dos temas do filme, um dos temas, mas exatamente. Você tem razão, podia ser melhor explorado. Eu fiquei pensando nessa... Agora que você falou, eu lembrei duas coisas. Primeiro, pra fechar o que a gente tava falando antes. A sensação de maravilhamento, dúvida, medo, esperança, tudo misturado, que o encontro com algo que você não conhece dá, que é a cena... Sou obrigada a falar lá do Devoradores de Estrela, que é a cena em que ele percebe que parece que tem algo ali do outro lado que ele não sabe o que é. E ele tem um tempo até ele sacar o que é que tá acontecendo. Aquela cena é belíssima, apesar de eu não ter gostado do filme. Me dá uma sensação parecida do maravilhado, morrendo de medo, sim, o que é que vai acontecer agora. Que eu amei sentir isso. Tudo que vocês quiserem me mandar que tem isso, pode me mandar que eu quero assistir.
E isso que você falou, Merigo, eu fiquei pensando muito nessa coisa do mundo endurecido, porque quando você... Existem pessoas que, pra criar crianças... Vai fazer sentido, prometo. Pra criar crianças, elas falam, eu vou ser muito duro com você, porque o mundo é duro. Então eu preciso te preparar sendo tão duro ou pior. E aí você destrói a criança completamente. Quando tem um mundo duro e uma pessoa que chega até você falando das coisas que você sente no seu coração e com o rosto de uma pessoa muito amada, o mundo não deixa de ser duro, mas tudo aquilo que tá acontecendo passa a ser um pouquinho mais suportável, né? Acho que tem uma coisa ali que foi mal desenvolvida mesmo, Merigo, concordo. O durante isso, tudo isso que vai acontecer, tudo isso que está acontecendo, que já é uma coisa, uma periclitância, uma loucura, um carro batendo, sobe no trem, não sobe no trem, não sei o quê. Já é difícil, mas dá pra ser um pouco menos difícil e não custa tanta coisa assim. É muito tranquilo, na verdade, se você parar para ouvir, né? É. Então, acho que tinha esse tema a ser melhor Explorado. Ô, Bia, fala do vilão aí que você... Do nosso amigo Colin Firth, né? Que tem o lance dele ser o vilão... Os homens de preto, né? São os homens de preto. O vilão britânico... Ele né? O vilão britânico clichê, né? Que no fim não é tão ruim assim, né? Na verdade, ele tem ele os seus... faz... Eu gosto dos carros chegando. Colin Firth, lembrei o nome dele. Eu adorei o poder dele, o poder de... se projetar, não é dele, não é do ali. artefato. É do artefato. Mas é o poder que ele usa. É o, que ele é o usa, Noah né? Scallon, né? O personagem. A manopla ali. A manopla. É. Mas eu achei ele, às vezes, tão... Só faltou um tapa-olho, Sim, sabe? isso, exato. É exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vem meio nessa toada, né? do... Meio de que vigarista. Seria legal se ele tivesse um Muttley também. Mas eu achei que essa história, inclusive a Jane e tal, no final foi tudo meio assim, tá. Aí teve não sei o quê, mas não conseguiu. Vai. Agora é ET. Vai. Daqui pra frente é ET. Esquece. Porque precisa ter o vilão. Essa história importa até um certo momento em que, foda-se, nada mais importa. Parece eu brincando Então... de boneco do He-Man na infância. Tá, aí que e aí isso. aqui resolveu. Agora... Aí que ele não é mais malvado. Isso. Não, agora aí que eu era o ET e você era o... né? Mas é isso que, assim, tipo, é claro que dava pra ter sido mais complexo, menos até infantil, essa coisa vilanesca dele e tal, mas ao mesmo tempo eu não me importei muito, não. Porque no fim ele não era o... Com a rodada das coisas. É estranho essa abordagem, essa atuação, talvez, essa direção que deram pro personagem, porque no fim ele não é um vilão, né? Ele tinha assim, na hora que ele se encontra com o Colman Domingo, que é o... Como é o nome dele? Ai, que tá maravilhoso, Isso. gente, como... Outro que só tá de obra atrás de obra. Você vê assim, cara, cara, cada um tem a sua abordagem pra essa informação. Um acha que vai ser ruim, outro acha que vai ser bom, então eles estão nesse embate. Essa conversa que é o Hugo, né? Essa conversa que eles têm é muito boa. Aí você vê, putz, não é aquele que simplesmente quer matar todo mundo e... Não, esse vilão por circunstância. Mas aí eu te pergunto, então por que, se ele é um vilão por circunstância, por que ele é tão... Por que ele é tão vilanesco? Se a gente vai entender que ele tem camadas, por que você está só me dando o Capitão Feio da Turma da Mônica por um tempo, sabe? Total. Mas tá bom também, não tá ruim. É isso, tipo, tem várias coisas, mas não tá ruim. Esse filme é gostoso de assistir. E essa ideia de eu sair do cinema meio quando... Vocês lembram a primeira vez que vocês viram ET? Ah, sim. A sensação de... Será que vai acontecer comigo? Porque quando eu era criança, eu vi na TV, né? E aí a sensação depois era eu abrir o armário e eu ficava assim... Vai ter lá. Será que vai ter o ET? Sabe? Então eu fiquei nisso, mas meio adulta, meio pensando assim, imagina se de fato acontece alguma coisa... Entra, rui alguma coisa lá naquele pandareco de país dos Estados Unidos. Se aparecer um passarinho feio digital aí na sua janela. Corre de passarinho. Isso. Gente, eu não achei... Então, os bichos são esquisitos, mas eu achei que é pra ser uma coisa meio... Tá. o que um alien acha que é um animal, sabe? Entendeu. É assim, é mais ou menos assim, o pássaro. Olha o passarinho. Eles não dominam a mente lá, dos bichos?
Achei que era isso, né? Eu achei o negócio do bicho um pouco Ah. demais também. Eu achei que tem muito bicho. É, muito. Eu achei que ele tem era uma hora ali uma que projeção. Aquela hora que eles estavam indo, ela estava caminhando com os bichinhos pra casa do João Maria, me irritou um pouco. Exato, assim, um pouco. Para, só um pouquinho, pelo menos foi rápido. Mas eu não tinha interpretado desse jeito. Olha que loucura. Um pouco doente também, né, ainda. Ela vai lá com as crianças, Eu né? fiquei pensando naqueles animais como criações colocadas na Terra pra transmitir isso. E não como uma coisa zumbificada. Que eles sei. pegam um bicho que existe e colocam. E por que Não, que ele ela... falou, tem alguma hora que o Como Domingo fala, eles se apresentam como animais. Eles se apresentam como animais pra não assustar, pra acalmar as pessoas. Eu falei, Aí, ó. acalmar quem, né? Eles se apresentam como animais. Acho Eu que ia por isso ficar que eu- muito mais calmo vendo um Grey do que um alce daquele tamanho no meu quarto. Caralho, tem um alce na minha sala. Exatamente. Essa parte do João e Acalmar Maria quem? aí, qual é o lance, assim? Porque, ela não lembra da infância, e aí ela o vai João Maria relembrar... era uma nave espacial, né? Que botaram na casinha de João Maria, que é porque ela é uma criança, ela viu historinha. Então tudo é pra criança. É o bichinho que tem o cara de Disney, é a casinha do João Maria. Mas... Né, Abdução só para Pra baixinhos. ela poder entrar lá dentro daquela nave espacial. O que é, evidentemente, uma canalice desses ETs, né? Porque chamaram o menino lá pra dentro, enganaram a garota. Olha o docinho! Entendeu? Olha o docinho! Exatamente. Entendeu? E a garota foi. É o It, né? É no It debaixo do bueiro lá com... Um balão. É o It de dentro da Escuta, floresta. mas é aí isso. ela entrou na nave, foi abduzida, e ali naquele momento foi onde se comunicaram com ela e ela... Eles implantaram E deram alguma pra coisa eles. neles Implantaram, dois, beleza, né? tá bom. E aí você observa que tem uma coisa interessante, assim, porque ela fala naquela língua deles, só ele entende. Então, se você todo o eixo principal do filme é estabelecido num diálogo, que só duas pessoas, e como o Domingo fala isso, só há duas pessoas. Sim, só há duas pessoas que um tá falando e o outro está entendendo. Né? Fora essas pessoas, ninguém está se entendendo. Entendeu? Então, é só aquele diálogo ali entre aquelas duas pessoas. Só ele entende. Só ela consegue falar. É uma língua que só eles dois dominam. Porque o mundo tá louco. O mundo não tá... Ninguém tá ouvindo conversando, ninguém. Né? Exatamente. Ninguém tá ouvindo ninguém. E aí, pra mim, aquele final se justifica por conta disso. É a chave que resolve esse problema do filme inteiro, que é a empatia, as pessoas não se ouvirem, né? O mundo em guerra. Ouçam. Né? É isso. Mas olha, esse filme me deu... Isso que o Ronald falou, tudo amarra o... Eu nunca fui a pessoa do... Ai, porra, bate aí o meteoro, foda-se, chega. Mas eu virei um pouco, talvez, por causa desse filme, uma pessoa do assim... Ai, gente, vem. Eu não quero que destrua, mas também, se for pra destruir, a gente vê no caminho, mas só vem. Vamos fazer outra coisa. Tá demais da conta. Eu ainda acho que se os ETs invadirem a Terra, vão ser os ETs do Marte Ataca. Entendeu? Ainda vão vir na nossa cara. Eu topo virar cachorro, se vocês quiserem. Agora eu vou falar uma cachorro coisa da pra Sarah vocês. Jessica Parker. Os fóruns de teorias conspiratórias... como é que tá lá? Peraí. Nossa, tá link bombando. direto. Estamos aqui com o nosso repórter, link direto dos fóruns conspiratórios. É com você, Ronald. Tá bombando, eles estão dizendo que aquela cena da Emily Blunt falando aquela língua em rede nacional, na verdade, é um código de ativação. E quem está assistindo a esse filme está sendo ativado para o contato que será feito dentro em breve. Então, nós todos assistimos ao filme e todos estamos ativados para a recepção dos ETs dentro em breve. Eu tô ativa, tô ativadíssima. Tô protética. Pode chegar. Tô versátil, cara. É só vir. Pelo amor de Deus, tem tudo aqui em casa. Tem tudo aqui em casa, tem onde dormir, tem o que fazer. Aqui do lado do pessoal. Não, sério. Muito bem. Eu fui ativadíssima. Faz total sentido. Agora, aproveitando o ensejo, Ronald Vilardo, ET do Paraná. Isso. Fato ou fake? Eu acho que era viral pro baguncinha, filme. Não, fake. Imagina, como é que você tem você diz que tem uma nave gigantesca em cima, você é influencer, você tem habilidade com o celular. Você está com o celular na sua mão e tem uma nave em cima e você tá com o celular olhando, focado em você, não perde o foco nem um segundo. Gente, é uma coisa incrível que está aqui em cima, olha. É uma Mas coisa ele incrível. não tava chocado
que diz que tem isso. O avistamento te deixa muito chocado, te deixa paralisado, você fica muito mesmerizado com as cores. Mas durante o dia todo, antes do avistamento, ele acordou. Os animais estão meio agitados. Aí ele mostrava olha os cavalos. Estavam lá os cavalos pastando. Os cavalos estão agitadíssimos. Estavam lá comendo. Que agitações são essas? Quando eu ouvi falar disso, eu achei que era campanha pro filme. Falei, teve essa história que acharam que era uma campanha. Eu achei que fosse, porque ele até os sons que ele falou que ouviu eram sons parecidos. Ele não falava em momento nenhum que parecia com os sons do trailer, mas era a voz era o som que a Emily Blunt fazia no trailer, né? Então, em uma semana antes do filme, ficou com uma cara de publi danada. Depois ele ganhou milhões de seguidores e depois ele fez de fato publi e depois sumiu, porque o que aconteceu? Ele disse que a casa dele foi invadida, aí a polícia local lá falou, olha, né, sua casa foi invadida, a gente precisa ver. Ele tem câmeras de segurança na casa dele, não é uma casa abandonada. E aí a polícia falou, vamos pegar as câmeras de segurança, né, para poder ver quem foi que invadiu. Aí ele queimou o HD das câmeras de segurança para ninguém ver nada. Então, assim, não tem nenhum elemento. Aí o pessoal da chácara falou, nossa, o Mark tá cansado de conhecer a chácara aqui, conhece as luzes. Imagina. Não tem mais. Mas se o Mark estiver certo, eu queria dizer que eu sempre acreditei. Se o Mark estiver errado, eu queria dizer que eu sempre estive ao lado do meu amigo Ronald. É isso. Muito bem. Então é isso, vamos dar notinhas. Começa aí, Ronald. Eu dou um bom 4. Eu acho que teve um pouco de bichinho demais. Mas, enfim, 4 é uma excelente nota. Steven Spielberg. Com certeza. É você. Muito bem. Querido. E você, Bia? 3,5 com alegria e sorriso no coração. Louvor. Eu vou de 3 estrelinhas. Tudo bem. Vai ser 3,5. 3,5. 3,5, a média, acho que tá bom. Tá bom, Spielberg. Você... Eu vi várias críticas já, tá? Ah, é? Pessoas que ficaram, falando que o Steven Spielberg tá muito conspiracionista, que ele tá muito enfiado até o pé lá no subreddit de ETs, agora ele fica saindo todo não sei o que lá. Eu acho que um pouco mas ao mesmo tempo ele sabe fazer bom, então assim... Eu acho que na verdade ele é mais esperto do que as pessoas pensam, e ele sabe onde colher informação e mexer mudar os botões, aí mexer nos botões das pessoas, entendeu? Para torná-las interessadas. Antes do filme estrear, tinha gente, né, aproveitando aí para fazer filmagem no quintal de casa, e tinha gente já dizendo, eu ouvi também, gente, esse filme do Spielberg vai ser um documentário. É uma preparação. Verdade. Né? A verdade será dita. Na verdade, o que acontece? O Spielberg ele é muito sensível para perceber, né, que momento o mundo está. O Zeitgeist. Eu estou tentando evitar essa palavra. Mas ele consegue juntar ali um monte de coisa que está na ordem do dia, que é as vésperas de uma guerra mundial, o mundo realmente, nesse momento, que ninguém entende nada que está acontecendo. Quando a gente diz que não gostou do filme, acham que é hate, né? E por aí, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes temas. Eu acho que o Merigo falou de um grande tema do filme, que é a empatia. Eu acho que esse negócio das pessoas se verem, né? Ela tomar a forma de uma pessoa que você gosta e aí muda aquela pessoa, e aí muda. E outro, essa história de a gente conversar mais, né? E ter menos barulho, mais conversa. Muito bem! Com essa, ficamos por aqui, certo? Exatamente. Beijo, nessa gente. semana será apenas este episódio para que a minha volta seja gradual. Isso aí. E eu posso fazer as coisas respirando com calma. Todos devidamente ativados. Então podemos ir. Ativado. Eba, beijo. Tchau. Beijo.